Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 23 de setembro, segunda-feira. Que Deus dê a todos nós uma semana abençoada. Vamos ler aqui, queridos, Provérbios 21:1. Está escrito: O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Este foi o texto áudio da lição bíblica de adultos da CPAD, ah, e do dia de ontem. E, e o comentarista relacionou, e muito bem, com a história de Esther e a sua relação enquanto rainha com Assuero, que era o rei da Pérsia, aonde estavam os judeus que não voltaram, que permaneceram no cativeiro e não retornaram para Israel. Bom, esse Assuero, ou Xerxes, e aí tem uma polêmicazinha com relação ao nome, mas isso não é importante. O importante é que ele foi alguém que que Deus, que tinha as suas convicções. Se você recordar a história de Esther, ele é quem assina, né, depois parece ter perdido a memória. Parece que ele considerou que Amã tivesse, resolvido um problema e para ele estava tudo certo, não importando se ia matar pessoas, porque ele também tinha era um genocida, né, em potencial. Mandar matar pessoas era algo comum para esses monarcas de todos os tempos. E eu uso uma expressão, mas ela é engraçada, mas é bíblica. Ele tinha espírito de besta, né, e besta não é aquele xingamento que as crianças xingavam no passado, quando os xingamentos quase não eram xingamentos. Besta é aquele que age de maneira, perversa, que age de maneira autônoma, porque detém um poder político ou poder econômico, é o que manda, é o que está no poder. E por estar no poder, ninguém o questiona, então ele faz o que lhe der na cabeça, o que lhe convier, a partir, do poder que ele tem e da força, que ele exerce através dos seus, vamos chamar, militares, das suas guardas, né, segurança pessoal, guarda do palácio, soldados, e geralmente eram milhares, né. Então, ele detinha esse comando, e essas pessoas eram pessoas que não se inclinavam para nenhum outro ser humano. Eram pessoas que mandavam matar, mandavam prender. Às vezes, o mandar matar diz respeito até à mãe, filhos, esposa, esse tipo de coisa. Mas o que esse verso nos ensina é que o coração do rei, aqui está genérico, é qualquer rei de qualquer época, ou qualquer um que tenha poder de besta, né, que tenha, o comando de muitas pessoas, enfim. O que aqui está dizendo? Que o coração do rei é como, então não é, coração não é um ribeiro de águas, é como, então é uma figura aqui, é como um ribeiros de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. De onde vem essa expressão? Para nós é estranho, porque a maioria de nós nunca esteve envolvido, com questões agrícolas. E então, para nós soa um pouco estranho. Mas um agricultor
faz, eh, vamos dizer assim, um desvio de curso de água, né, para irrigar as suas hortas, os seus cultivos. Então, o que que esse, dono de terra faz? Ele desvia o curso de um rio maior, né, de uma, afluência ou fluência, não sei direito como chama, maior, e forma tipo canais, né. E para quê? Para que a água chegue aonde ele precisa que chegue, ou seja, de acordo com o seu querer. "Ah, eu vou puxar essa água para lá, porque lá eu tenho plantação disso e daquilo, e eu preciso irrigar aquela parte". Então ele desvia, isso é um trabalho, conhecido em todo mundo, desvia o curso d'água, e aí ele tem ali a sua necessidade atendida, porque ele decidiu desviar o curso de água. Deus faz isso com o coração dos reis, ou seja, ele inclina o desejar, o querer desses reis de acordo com a sua vontade. Ora, justamente esses reis que eu acabei de dizer que são autônomos, que têm espírito de besta, que por estarem no comando, às vezes agem com perversidade e não se importam com vidas humanas, com direitos humanos. Alguns, sim, e muito pelo contrário, foram, eh, muito humanos, foram bondosos, outros não. Outros têm essa coisa, como dizemos hoje, que sobe para a cabeça e ele perverte o que seria uma política, o que seria um verdadeiro mandar com, ou seja, um comando, né. Mas Deus age, né. Quando eu citei Esther, porque é a nossa lição lá, Deus agiu usando Esther debaixo de jejum e de oração, usou Esther para que o rei tomasse as providências que tomou em relação ao Amã, e depois, um pouco mais tarde, em relação a Mardoqueu, né. Então, a resposta para Esther e para Mardoqueu se configura no grande livramento dos judeus lá na Pérsia. Mas se a gente só citar aqui, a gente pode recordar, porque os irmãos leem Bíblia, os irmãos sabem muito bem, que o faraó, ele tinha juízo na cabeça, viu, irmãos? Ele queria, até onde eu entendo, né, a não ser que eu não tenha compreendido o texto, mas até aonde eu entenda, ele queria liberar o povo logo, porque ele não queria mais aquela fadiga, aquela contrariedade, aquele problema nas suas terras. Ele queria, né? Ele queria, mas Deus que inclina o coração do rei para onde quer, diz que a palavra diz que o Senhor endurecia o seu coração. E aí ele declinava, logo ele dizia: "Não, vai ficar, ninguém sai daqui e tal". Bom, por que que Deus fez isso? Levou esse, entre aspas, cursos de água para esse lugar tão relutante, porque Deus queria manifestar o seu poder na lá no Egito, né. Estou falando da época lá de Moisés. Então, é um exemplo. Um outro exemplo é o Nabucodonosor, né, que é esse poderoso, né, comparado como uma grande árvore, né, comparado como a cabeça de ouro na visão de Daniel. Esse Nabucodonosor tinha muito poder, mas o fato dele ter dominado o mundo da época e ter levado cativo o povo de Israel foi a serviço de Deus, e a gente não tem dúvida disso, porque os profetas falaram exatamente isso. E poderemos citar o contrário, o Ciro, que antes de nascer, foi profetizado a respeito dele, né, e Deus o chamou de meu ungido, meu pastor,
e que ia adiante de Ciro para abrir as portas, quebrar os ferrolhos de ferro e tudo mais. Ou seja, é uma pessoa da qual Deus tem teve toda a soberania, e agora não foi para punir, mas para o tempo, de preparação para o retorno. E retornaram para Israel a tribo de Judá. Então a gente pode citar, eh, outros e outros, né, acho que é suficiente para a gente entender que até alguém com muito poder nas mãos, com muita com possibilidades de soberba, que se considera acima do bem e do mal, acima de todos, Deus, Deus permanece no controle. Eu estou dizendo tudo isso primeiro porque é a palavra de Deus e ela sempre quer nos ensinar alguma coisa. Mas para pensar, principalmente em termos de Israel e em termos de igreja, porque nós, a igreja, também temos aliança com o Senhor, aliança feita no sangue de Jesus. Nós somos povo do Senhor também, né? E Deus tem aliança conosco. Então, Deus cuida de nós e a gente não precisa viver achando que as dominações existentes, ideológicas, políticas, as desigualdades sociais, o poderoso que sufoca e mata de fome os pobres da terra, e por aí vai, que nós estamos largados nas mãos dessa grande manipulação global, né? Enfim, porque não estamos. Dando um salto para um futuro que se aproxima, temos a figura do homem da iniquidade, que a Bíblia chama de anticristo. Até este homem, porque é um homem de carne e osso, que vai governar ou tentar governar o mundo, eh, na eficácia de Satanás, né, possuído por Satanás, nem esse vai ter a autonomia que pensa que vai ter. Ele não vai ter, mas é só um período de tempo e logo o Senhor o lançará vivo no inferno, né. Por quê? Porque não há pessoa na terra que possa achar que está acima de Deus, que está acima do controle de Deus, que pode escapar do que a gente está estudando de providência de Deus, que tem a ver com preservação, cooperação e governo de Deus. Então não existe esse que esteja à parte disso. Antes, muito pelo contrário, Deus, mesmo no cenário político mundial, com guerras, né, parece que a coisa está largada, não está não, né. Deus está soberano no seu trono, reinando. E o que importa para nós? Importa a gente lembrar, né, que os problemas que vierem a nós, né, não nunca vai significar, é o que eu costumo dizer, que nós caímos nas mãos da casualidade, da fatalidade, né, que a gente caiu nas mãos sabe aquele negócio de sorte, azar, causa e efeito, que a gente está largado. Muito pelo contrário. Se Deus, até para os reis perversos, né, Deus, ou seja, soberanamente governou as atitudes desses reis, dando provas sobejas de que ele está no controle de todas as coisas, nós também somos povo do Senhor. Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue, nós somos a igreja, né? Nós somos a noiva de Jesus e Deus não nos largou. Então, tudo que diz respeito a nós está no controle de Deus. Os movimentos, o avanço da igreja, a maneira como Deus coopera conosco, e a maneira como Deus nos preserva,
E a maneira como Deus nos governa tem a ver com a providência de Deus. Então, pensa que por você ser igreja, você não está à parte, mas Deus está cuidando de mim e de você. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos. Que o teu nome seja glorificado por tua soberania, pelo teu cuidado, pela tua providência. Dá-nos, ó Senhor, a graça de vivermos recordando isso, meditando nisso, louvando e te agradecendo por esta bênção que temos, a tua providência. Oro no nome de Jesus.